Fala aí pessoal, nós estamos aqui hoje no canal do Mantena. Hoje é um dia muito especial, a gente está aqui na casa em adoração São João Evangelista, né, aqui em Mantena. É recente ainda, está fazendo um trabalho muito top aqui. E a gente vai estar conversando aqui hoje com o casal, né, o Paulo e a Maria. Está aqui também a filhinha deles compartilhando aqui esse momento com a gente. E a gente vai esclarecer um pouquinho, né, explicar como que é o trabalho, para quem tem vontade, né, de estar comparecendo aqui. Paulo, muito obrigado, viu? Obrigado, Maria. Para mim é uma honra, viu, estar fazendo esse vídeo com vocês. Vou começar a te perguntar aqui, Paulo. Como que veio, né, essa questão da vocação na sua vida, né? Quando que você percebeu que você tinha esse dom, né, de estar levando a palavra, de estar levando, né, mesmo a missão assim para o dia a dia, né, para cidades novas. Vocês não são daqui, né? Vocês vão falar um pouquinho disso também. Fala um pouquinho, quando você descobriu isso? Descobri quando comecei a fazer a pastoral da Crisma, no processo para formação dentro da pastoral. Descobri, né, o desejo de falar de Deus, de caminhar nas coisas de Deus, caminhar dentro da igreja. Sempre tive sede de caminhar dentro da igreja e foi por aí que eu fui descobrindo na vivência dentro da igreja, né, dentro das atividades que eu participava. Sou natural de João Pessoa. Passei muito tempo na paróquia de Auxílio dos Cristãos, lá no bairro do Bessa. E essa sede sempre foi aumentando, né? Sempre estava lá servindo nas pastorais, além da pastoral da Crisma. Participava de alguns movimentos, como a JC, equipes de Nossa Senhora, equipes de jovens de Nossa Senhora. E foi esse desejo, sempre aumentando, até que um dia eu descobri a Em Adoração. Então, foi um aprofundamento em Deus, né? E hoje estou aqui. Maria, fala um pouquinho também da sua história, né? Como que foi esse início na sua vida. Conta um pouquinho também como vocês se conheceram, né? Se foi dentro da igreja, assim, hoje vocês são casados, né? Tem a família aqui de vocês. Fala um pouquinho disso aí. Ao contrário de Paulo, né? Eu era católica de IBGE, né? Então eu era porque minha família era, então fui batizada, fui crismada, mas fui porque precisava ser, né? Ia para a missa quando tinha vontade. E aí tudo foi mudando quando eu encontrei a Em Adoração, né? Que eu encontrei o meu lugar e daí foi despertando em mim o desejo de viver verdadeiramente a fé, né? De viver verdadeiramente como católica. Então foi com a Em Adoração que veio o despertar de muitas outras vocações, né? Inclusive a missionária. Nunca na minha vida eu tinha pensado ou cogitado ser missionária, né? Eu olhava para os missionários e achava que eles eram loucos, né? Então estou hoje aqui vivendo essa mesma loucura. Então a Em Adoração ela foi a minha porta de entrada para a fé, foi a minha porta de entrada para essa intimidade com Deus. Então antes disso eu realmente só cumpria a tabela, né? Só para ter o checklist lá de que fui batizada, fui crismada. Então foi a partir da minha vivência comunitária que eu fui entendendo a importância de todo o processo da fé cristã. E a gente se conheceu pelo Facebook, né? Eu sou do interior da Paraíba, sou do sertão, então ele é natural de João Pessoa, então a gente nunca tinha se falado, nunca tinha se visto. E aí na Jornada Mundial do Rio, eu tenho um primo que era um amigo em comum nosso, que ia para essa jornada. E eu não estava querendo ir porque eu não queria ir só. E aí ele fez, não, eu vou daqui de João Pessoa, vou com o pessoal da Crisma, vou te mandar o contato de algumas pessoas para tu já ir conversando, fazendo amizade. E aí um desses contatos era o dele. Então a gente começou a conversar, um perguntava ao outro se tinha notícias desse meu primo, se sabia como ele estava, só era isso, né? Nada mais. Então aí um dia, dessa pergunta de como está meu primo, a gente começou a conversar e estamos aqui hoje. E não fomos para a Jornada Mundial. O Paulo, e como que é a adaptação da vida assim, né? Como que era a sua vida antes, né, de você começar nesse processo todo? Teve dificuldade? Uma coisa que eu estava falando com você aqui, que eu vejo muita dificuldade, é a questão dessa de residência, né? Não tem muita residência fixa um missionário, né? Vocês vêm lá do Nordeste, está aqui no interior de Minas hoje, né, aqui em Mantena. Fala um pouquinho dessa dificuldade aí. Antes da vida missionária, eu tinha
estudava, era estudante, dava aula particular de matemática e de física. E no discernimento da caminhada, fui percebendo que minha vida não era em volta daquilo. Minha vida era para Deus e era para ser entregue totalmente a Deus. E juntamente, a gente teve processos diferentes, tanto eu quanto Maria, mas sempre em discernimento com o nosso fundador. Quando foi em 2018, dia 1º de abril, a gente deu esse pontapé inicial, né, fazer uma experiência da vida missionária. E essa experiência durou um pouco mais de 1 ano, até que chegamos num discernimento que a nossa vida era para ser assim. Essa vida entregue a Deus, pelo Instituto, pela obra, estarmos disponíveis para o que a obra precisar. E a dificuldade, que eu posso dizer assim, é só a questão da saudade, né? Dos amigos que a gente vai fazendo na obra, nas cidades que a gente se encontra, e fica essa saudade, né? Mas pelo menos uma vez no ano a gente se encontra, né, no nosso retiro anual, e a gente consegue matar essa saudade de todos os nossos irmãos. Mas é mais uma questão de adaptação, como posso dizer, uma adaptação do início do local, né? Porque a gente veio de uma região muito quente, era 40 graus, né? Um ar muito seco. E aí a gente vem enfrentar esse frio aqui, né, de 12 graus, 13 graus de repente. Mas não temos casa fixa, né? Estamos disponíveis, como eu tinha te dito mais cedo. Estamos disponíveis para o que a obra precisar. E por ter essa vinda em Deus, eu acredito que a gente não encontra uma grande dificuldade assim. Porque a gente sabe que foi a nossa decisão, né, dar as nossas vidas pela obra. Maria, fala um pouquinho do fundador de vocês, né, Diácono Eduardo, né? Fala um pouquinho qual que foi o primeiro contato de vocês com ele, né? Como que ele é assim na vida dele. Eu tive contato com ele aqui só na missa inaugural aqui, né? Ele estava aqui. Vi ele também no clipe de Irmã Baquita. Então fala um pouquinho, como que é ele assim? Falo, né? Ele é um verdadeiro homem de Deus, né? Então, assim, eu olho muito para a caminhada dele, para a missão dele, em como ele vive, e me inspiro muito, porque ele é um missionário também, né? Se a gente não tem casa fixa, ele então, ao mesmo tempo que não tem nenhuma, tem todas as casas do Instituto. E é perceptível ver a alegria que ele vive nessa missão, apesar das dificuldades, apesar de ser um trabalho que não é fácil, né? Essa missão que Deus confiou a ele, mas ele está ali, firme e fiel, né? Enfrentando o que precisa enfrentar para ser fiel ao que Deus confiou a ele, né? Que é levantar uma geração de adoradores. Então ele é um homem que testemunha, que busca testemunhar todos os dias a alegria de ser de Deus, com uma intimidade muito profunda, né? Quando eu olho para ele adorando, é perceptível como ele se encontra ali naquele encontro, né? Como ele é levado a viver uma intimidade que eu particularmente me inspiro e busco ter. Então ele é essa pessoa, né? Se eu puder resumir ele, é dizer que ele é um homem de Deus, que está atento às necessidades de cada filho, né? Aí em adoração hoje tem mais ou menos 1.000, um pouquinho mais de 1.000 membros, mas ele não enxerga o todo, ele enxerga o individual. Ele vê cada um de forma particular e tenta pastorear de acordo com a necessidade de cada filho. Então, esse encontro que Deus me proporcionou ter com o diácono, né, com o diácono Eduardo, me leva muito para mais perto de Deus. Então, é um homem de Deus. E hoje a gente está aqui na Casa São João Evangelista, né?
Como que surgiu assim a vontade de estar criando isso aqui em Mantena, né? Igual eu falei com vocês, aqui em Mantena eu nunca tinha visto, né, algo parecido, assim, uma casa de adoração. Estou vendo que muita gente está vindo aqui, né, nas programações que já tem. Então fala um pouquinho como surgiu essa necessidade, né, de estar criando ela aqui, e fala um pouquinho também do que tem aqui, né, de programação. Tudo começou no ano passado, né, a um pedido da igreja, das irmãs missionárias do nosso instituto virem cuidar do Lar Santo Antônio. E após esse ano, o ano passado todinho, elas cuidando do lar, quando foi no início desse ano, o instituto realizou um evento aqui, chamado Enchei-vos do Espírito. É o nosso maior evento, já tem mais de 10 anos esse evento em João Pessoa. E algumas pessoas sentiram o desejo de conhecer o nosso instituto de perto, né? E devido à ação missionária das irmãs, né, atendendo a região, mantendo em região, já atendendo o lar que demanda muita atividade, né? Houve a necessidade da gente vir, né, ajudar nesse auxílio das pessoas conhecerem o instituto dessas pessoas, né? E essas pessoas passaram a ingressar no nosso vocacional. Nosso vocacional hoje conta com 20 pessoas. E essas 20 pessoas estão em discernimento, a gente também em discernimento, para ver, né, após um ano formativo, é um ano de formação, para elas ingressarem no Instituto, né, e serem membros do Instituto. Então a Casa São João Evangelista veio ser esse apoio, né, para o Instituto aqui em Mantena, para cuidar desse pequeno rebanho, né, dessas 20 pessoas, com o apoio das irmãs também, para ter esse processo de evangelização aqui em Mantena, porque as irmãs já têm muitas atividades, né? Então a gente veio dar esse suporte, né, para a evangelização aqui em Mantena. E hoje, né, temos todo sábado à tarde temos o vocacional. Os vocacionados todo sábado estão aqui conosco. E todas as sextas-feiras a gente tem a adoração ao Santíssimo aqui, né, com louvor, pregação, adoração. A gente toda sexta está aqui e ainda não acertamos com o Padre Mateus, mas estamos buscando ver um dia mais fixo assim na semana, no mês, a questão da missa. E com o passar do tempo, podem até surgir outras atividades. Por exemplo, na nossa casa geral em João Pessoa, ela tem atividades para jovens, tem para as famílias, tem um grupo que faz intercessão em busca de milagres. Então a gente tem outras atividades e a gente pode, quem sabe um dia, a gente não sabe, se Deus quiser, possa ser que tenha aqui em Mantena outras atividades além da adoração. E esse vocacional, como que funciona assim? Quem sente o desejo, é só estar vindo participar e iniciar nele? Então, o vocacional, ele é um grupo formado por pessoas que tiveram o interesse de conhecer um pouco mais do nosso instituto, né? Sentiram atraídos, sentiram curiosidade, ao perceberem a forma como a gente serve, como a gente adora, sentiram atraídos, perceberam uma identidade ali e quiseram mergulhar nesse ano formativo, né? Então, aqui em Mantena, esse chamado para o vocacional veio no Enchei-vos, que foi feito no começo do ano. Então, algumas pessoas que estavam no Enchei-vos deram o sim para esse vocacional e depois algumas pessoas que não estavam no Enchei-vos quiseram também estar junto. Então, o vocacional é formado por esse grupo de pessoas e está fechado para esse ano. Sim. Porque a gente tem uma grade formativa, né? E aí precisa de uma constância, precisa de uma periodicidade, precisa que a pessoa tenha uma abertura. Então, se alguém chegar hoje, tendo interesse de fazer o vocacional, infelizmente, para agora não seria possível, né? Porque já fizemos uma parte do vocacional e agora vamos entrar em outra. E aí a pessoa ia perder metade de um ano que faria diferença. Mas aí a gente traria para perto e a pessoa estaria junto conosco esperando até o próximo vocacional, que se Deus quiser, no próximo ano teremos uma nova turma. Paulo, explica um pouquinho para a gente, você é um oblato hoje, né?
Isso é um nome novo para mim, né? Eu não tinha conhecimento de que era. Explica um pouquinho, né? Como que é o processo para a pessoa chegar, né, a ser um oblato, o que é? Fala um pouquinho disso. O oblato, né, a palavra oblato vem do derivado de oblação, que significa oferta. Então nós, oblatos, temos uma vida ofertada a Deus por meio de um carisma. O carisma do nosso instituto é adorar e servir com alegria. E nós, eu, Maria, temos mais de 200 oblatos. Todos eles têm essa oferta da vida para Deus, para a igreja, para o instituto. E esse processo de formação acontece inicialmente pelo vocacional, né, e passa a ser durante 7 anos até chegar à oblação. Começa no vocacional e pelo menos 7 anos. Né, não precisa ser 7 anos fechado, mas pelo menos 7 anos de formação até entregarmos nossa vida por meio do carisma a Deus. Como somos beneditinos, né, fazemos essa oblação. E essa oblação é feita somente pelos leigos, porque dentro do nosso instituto nós temos a vida leiga, né, e temos a vida religiosa. A vida religiosa com os irmãos, os monges e as irmãs missionárias. Então nós leigos, nós fazemos a oblação. Eles fazem uma oferta inteira da vida deles. Nós fazemos parte porque ainda continuamos no mundo secular, né? Com as nossas famílias, com alguns em específico com os trabalhos, continuam com seus trabalhos, vida normal, mas dedicada a Deus por meio do nosso carisma. E fala um pouquinho aqui também, né? Onde que fica a casa aqui em Mantena? Passa o endereço, né, direitinho, para quem estiver tendo interesse de vir cá, participar das orações, né? Nossa casa fica aqui na rua José Fioravante, Vasconcelos, número 309, no Santos Prates 1, quase em frente à Construmix, e quase esquina com a Construmix, aqui em Mantena. Eu vejo que alguns te chamam de irmão Áquila, né? Como que esse nome surgiu para você? Todos os oblatos, né, têm um nome assim também? Só quem tem, né, o onomástico, a gente chama esse nome de onomástico, são os oblatos permanentes. São aqueles que confirmaram a sua oblação pelo menos 6 anos. Então, os oblatos, dentro do nosso instituto, os que têm onomástico, são os que, pelo menos durante 6 anos, fizeram, né, o seu compromisso diante de Deus e da igreja, diante do instituto, né, essa oferta. Não somente eles, mas os monges e as irmãs missionárias também possuem onomástico. Num determinado período do caminho deles, eles recebem o onomástico. O onomástico vem da questão do padrinho. Por inspiração do fundador, por inspiração confirmada, né, pelo fundador a partir da gente. No meu caso, no de Maria, somos, né, nossos padrinhos são Santo Áquila e Santa Priscila. Eles que eram companheiros de São Paulo, de missão. Então, a gente teve essa inspiração, né, no nosso coração e foi confirmada pelo fundador. No nosso caso, como leigos, a gente só usa dentro do instituto. Né? Pode se usar e pode não se usar dentro do instituto. Né? Alguns me chamam de Paulinho, né, dentro do instituto. As irmãs aqui costumeiramente nos chamam de irmão Áquila e irmã Priscila. Mas fora, no mundo secular, o nosso nome é o nosso nome civil mesmo. Paulo, fala um pouquinho sobre as outras casas, né, em adoração, assim como aqui em Mantena, tem casas também no Nordeste, né, de onde vocês vieram. Eu sei que tem casas no Amazonas também. Fala um pouquinho sobre cada um aí, o que é o trabalho mais ou menos de cada um específico, assim? Nós temos a Casa Geral em João Pessoa, que se chama Casa São Miguel. E temos outras 2 casas em João Pessoa, Casa São João Batista, Casa Mãe de Pentecostes. Aí temos a nossa terra, a gente chama de Terra da Promessa, onde algumas irmãs missionárias moram. É o início da formação delas lá. Fica lá em Santa Rita, cidade vizinha a João Pessoa. E temos uma casa no interior da Paraíba, Casa São Rafael, era onde a gente estava antes, lá na cidade de Catolé do Rocha. Temos a casa no Amazonas, né, em Manaus, Casa São Mauro, a casa em Tefé, Casa São José. Temos aqui as 2 casas de Mantena, né, a Casa das Irmãs, Casa Santa Idelgarda, aqui é São João Evangelista. E temos também casa no Rio de Janeiro, 2 casas, Casa Santa Escolástica, que também cuida de um lar de idosos,
e a casa, o Mosteiro da Gávea, onde moram os monges, né? Os monges que estão estudando em formação para se tornarem futuros sacerdotes. Hoje o Instituto tem quantos membros? Tem cerca de 1.000, um pouquinho mais de 1.000. E tem crescido, né? Mais ainda. Hoje, todos os vocacionais juntando, temos mais de 300 pessoas fazendo vocacional. E você percebe assim muito esses novos membros, né, do Instituto em Adoração vindo muito da parte dos jovens também, assim? Temos muitos jovens, temos casais, famílias. É bem variado, Lucas, as idades dos vocacionandos. Maria, fala um pouquinho como que o pessoal pode estar ajudando a casa aqui também, né? Toda igreja, toda casa, para manter a obra, ela tem que se manter financeiramente também, né? Tem custos. Fala um pouquinho como que o pessoal pode estar ajudando para manter essa obra aqui. Sim, nós temos, né, os amigos em adoração, que são irmãos que acreditam nessa obra e nos ajudam todo mês a manter a obra de evangelização em pé e ser fiel aí ao que Deus nos confia. Então, temos esses amigos em adoração que nos ajudam através de Pix, né, de doações através de Pix, quantias de dinheiro, cestas básicas, que nos ajudam muito também. Temos também produtos da nossa livraria, né, então, produtos religiosos como capas de Bíblia, livros, camisetas, diversos itens que você pode estar adquirindo para crescer na sua fé e ainda nos ajudar a manter aí a obra de Deus. Então, essas são as formas que a gente tem hoje para que você possa estar contribuindo para que a gente continue aí indo para onde Deus nos envia em missão. Quem tiver interesse em estar ajudando, pessoal, vou estar colocando aqui na descrição do vídeo, viu, a chave Pix direitinho. Se você se sentir tocado, quiser ajudar na obra, ajude aí, né, com esse chamado também. Eu quero agradecer muito vocês, viu, obrigado. Para mim foi muito esclarecedor, né, eu estou começando a participar aqui também da casa de vocês, eu estou gostando muito, indico a todo mundo vir participar também, porque realmente é uma experiência muito boa que a gente tem aqui. Só repetindo o endereço, fica aqui na José Fioravante Vasconcelos, 309, quase em frente à Construmix aqui em Mantena, viu? Quem sentir à vontade, vem aqui participar conosco. Obrigado a todo mundo.